ótima segunda-feira a todos. Quero desejar a todos aí uma excelente semana de trabalho, né, de estudos, quem estiver estudando aí. E quem também não estiver nem estudando nem trabalhando, né, que todo mundo fique em paz aí, né, com suas atividades. E que, né, voltemos aí essa semana aí, né, a refletir aí a respeito aí das, do que anda acontecendo no nosso país, né, na nossa nação, né, sempre coisas, né, que a gente queria que não aparecesse na imprensa, né, problemas relacionados ao presidente da República, né, a pessoa que é incumbida de dar rumo, né, dar rumo à nossa nação. E quando a gente se depara só com notícias, né, vindas até advindas aí de corrupção, cai por terra todo aquele discurso, né, de quem chegou ao poder através de combate à corrupção, através de não fazer aquela velha política, né, de alianças com o Centrão, caiu também por terra também. Então, né, conheço muitos da classe média aí também, alguns colegas aí, que falavam também a respeito também do assistencialismo, do Bolsa Família, que não sei o que, né, e agora o presidente querendo aí mudar o nome para Pro Brasil, né, Renda Brasil, e ampliá-lo, né, de mais ou menos 17 milhões de pessoas para um total aí de quase 24 milhões de pessoas, né? Então, assim, aumentar uma coisinha pequena no valor do projeto, do Bolsa, né? Ampliá-lo para mais aí umas 7 milhões de famílias e trocar o nome, né? Para ficar aí como uma marca do seu governo. E coisas que, né, os que o elegeram sempre criticaram, né? Vamos ver agora o que irão falar. E, né, em relação também, fora isso aí também, os grandes empresários aí, né, os rentistas, os caras que vivem da bolsa de valores e compra de ações, compra de títulos de dívida, essa turma que vive, né, do mercado financeiro aí, né, querendo que o país não se meta em gastos, não se não se invista, né, em infraestrutura, não se faça obras. E mais uma vez o presidente, né, Bolsonaro, já pensando lá na frente, né, numa possível reeleição, né, para ficar mais uns 4 anos, está, né, no encalço do Paulo Guedes, e Paulo Guedes já está fazendo alguns manejos aí para que ele consiga dinheiro, né, consiga dinheiro aí para poder fazer, né, essas tais obras e para mexer aí também no programa social aí, aumentando aí as pessoas beneficiadas com um valor aí um pouco maior, né? Já tem alguns pontos aí que eles, né, que o Paulo Guedes já está, né, fora a reforma tributária, talvez a criação de alguns impostos aí, né, com a CPMF meia maquiada, a taxação de livros, né, porcentagem mais alta de livros e também aquelas pessoas também que pagavam também seu imposto de renda não teriam aquela restituição em valores pagos, gastos com saúde e educação, por exemplo, né? Isso aí só alguns dos exemplos, né? De tirar de pessoas que já não é tão ricas, né? Tão ricas, famílias que não são tão detentoras de grande capital, para dar para quem não tem nada praticamente. Então assim você vai tirar algumas famílias, né? Muitas famílias da miséria extrema, porém empobrecendo, né, outros setores, outras pessoas, né? E é assim que eles trabalham, né? Infelizmente. Vai aí tirar aquele gatilho, né, do aumento do salário mínimo, né? Que é automático. Toda vez que tem inflação do ano anterior, no ano seguinte teria que ter aquele aumento. Não vai fazer isso, né? Ficando a cargo aí de cada categoria negociar o seu salário. Aquelas categorias que são mais fortes, que tem uma unidade, né, um movimento sindical ainda, né, que ainda consegue ainda peitar, consegue ainda, né, discutir ainda, vai conseguir ainda alguns benefícios, algum tipo de aumento, né, melhor. Aquelas, né, categorias que já não são tão fortes vão sofrer aí, né, nas mãos aí de donos de empresas, de chefes, né, infelizmente, né. E também temos aqui a notícia aqui, né, referente à primeira dama, né, Michele Bolsonaro, né. Ela tinha recebido 89 mil aí, né, do Queiroz e da sua esposa, né, nas suas contas, né. Eu queria perguntar a vocês aí,
nessa época de pandemia principalmente, quem que é tão bonzinho para poder depositar, né, uma quantia tão alta dessa nas contas, né? Vocês mesmos aí, vocês têm aí, né, se depararam aí, na hora que vocês foram ver o extrato de vocês aí dos bancos, se apareceu alguma quantia, né, que vocês, né, não sabem de onde veio, né, um presente. Eu mesmo, né, tá difícil tentar segurar um comércio aqui, a gente tentando trabalhar, né, pequeno empresário, tentando segurar a empresa. E, né, em relação a isso, pelo menos comigo não acontece, né? Até empréstimo que a gente tenta, né, pelo BNDES, alguns outros bancos, os caras não facilitam, a gente não consegue, né? Mas vamos ver aqui a notícia aqui referente a esse dinheiro, né? Questionado neste domingo, dia 23, por um repórter do jornal O Globo sobre os depósitos feitos por Fabrício Queiroz na conta da primeira-dama, Michele Bolsonaro, o presidente da República afirmou: "Minha vontade é encher tua boca com uma porrada." Logo depois, chamou o jornalista de safado. Esteve em frente a uma igreja, a Catedral Metropolitana de Brasília, quando fez a ameaça. Presidente, por que Michele recebeu 89 mil de Queiroz e esposa? Né, indagou o repórter, né? A quebra de sigilo bancário de Queiroz mostrou que ele depositou 72 mil na conta da primeira-dama entre 2011 e 2018, conforme revelou a revista Cruzoé. Sua esposa, Márcia Aguiar, colocou mais 17 mil, informação obtida pela Folha de São Paulo, no total de 89 mil reais. De acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, o ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Republicanos do Rio de Janeiro, era o operador do desvio de recursos públicos do gabinete do então deputado estadual e hoje senador. O COAF havia apontado em 2018 um depósito de 24 mil de Queiroz para Michele. Jair prontamente disse naquele ano que isso era parte da devolução de um empréstimo de 40 mil que ele fez ao amigo de longa data, porém nunca comprovou nada. Bolsonaristas usam como tática de defesa a justificativa de que o problema não envolve o presidente, apenas Flávio. Os depósitos não explicados na conta da primeira-dama, contudo, indicam outra coisa. Bolsonaro já havia tratado com violência profissionais de imprensa que cobraram explicações sobre o assunto, no dia 20 de dezembro. Após um deles perguntar sobre comprovantes de transações que envolviam Queiroz e sua família, disse, abro aspas para ele, o rapaz pergunta para tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, fecha aspas, né? O que ele disse naquele momento, né, que foi indagado aí por um jornalista aí, por um repórter, sobre essas mesmas movimentações, né? E ele sempre, né, quando fala disso e ele não tem explicação, ele vem com truculência, né? Tinha dado uma maneirada até então, estava meio quieto, meio que paz e amor, mas agora já está começando a colocar as garrinhas de novo de fora, né? Agora ele escala vários degraus. Quando Jair é posto contra as cordas por perguntas de jornalistas que não sabe responder ou sabe que sua resposta comprometerá ainda mais ele, sua família ou seu governo, ataca o profissional e a imprensa. A comparação mais válida é com uma criança pequena que roubou o lanche da outra no recreio e, inquirida pelos coleguinhas, diz que eles são bobos, feios e maus, ou parte para a porrada sem responder aonde está o sanduíche. Aliás, comportamento violento é o padrão do presidente no trato com a imprensa. A lista de ataques é longa, principalmente contra mulheres. Por exemplo, em 16 de janeiro mandou a repórter Thalita Fernandes calar a boca. Fora Folha de São Paulo, você não tem moral para perguntar, não, afirmou. Cala a boca. O jornal questionava Bolsonaro sobre o que ele iria fazer diante do conflito de interesses em que estava metido seu então secretário de Comunicação Social, Fábio Van Garten. No mesmo dia ele voltou à carga. Questionado se sabia dos contratos assinados pela empresa de Van Garten, respondeu, está falando da tua mãe? Você está falando da tua mãe? Isso sem contar o ataque abjeto à repórter Patrícia Campos Melo. Ela queria um furo, ela queria dar o furo a qualquer preço contra mim, afirmou o presidente, rindo e provocando risos em sua claque. Ao repetir a insinuação mentirosa de um depoente na CPMI das fake news e de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, de que uma jornalista ofereceu sexo em troca de informações, reforçou a percepção de que é incapaz de governar sem promover a guerra.
Mas apesar de seu comportamento agressivo, egocêntrico, pouco empático e sem remorso, demonstrar psicopatia, ele usa compulsivamente o cargo de forma racional e consciente para atingir aqueles que enxerga como capazes de criar problemas para seus planos e de sua família. Fosse o presidente de uma democracia, casos como nesse domingo, em que age como estivesse no quartel-general de uma milícia em Rio das Pedras, obrigariam-no a prestar esclarecimentos, não apenas pela violência com a qual o governante tratou um profissional de imprensa, mas também porque ele, mais uma vez, expõe o que todo mundo sabe, que o casal bomba, Fabrício Queiroz e Márcia de Aguiar, tem potencial para implodir o seu governo, caso abra o bico. Usando a famosa declaração do velho companheiro de pesca de Jair e assessor de Flávio, ambos são uma pica do tamanho de um cometa para enterrar na família do presidente. Infelizmente, a tendência é que isso acabe por desaparecer em meio à névoa de insultos, ameaças, ataques, agressões, machismos, homofobias, que turva a República desde 1º de janeiro, a menos que alguém fale que Queiroz é leal a Bolsonaro. Mas o mesmo não se pode dizer de Márcia, por isso o desespero para garantir que ela não fosse transferida da prisão domiciliar para a prisão provisória. Infelizmente, ataques como o deste domingo não morrem aqui, servem de sinal para que hordas bolsonaristas invadam a vida privada dos profissionais de imprensa que foram alvo da ira presidencial, perseguindo-os, distorcendo fatos, expondo dados pessoais, ameaçando famílias. Por vezes, transborda a rede e vai para a rua, porque o restaurante para o restaurante, para a porta da casa. Como já disse aqui, esse processo de ataque sistemático a profissionais de imprensa se assemelha à tortura, instrumento de trabalho do alçagueiro brilhante Ustra, assassino da ditadura militar, apontado como herói por Bolsonaro. Não apenas para que o profissional em questão seja apenas punido por incomodar, mas para que, traumatizado, nunca mais tenha coragem de tratar do assunto novamente. Cabe à sociedade decidir se quer uma imprensa livre, mesmo que discorde dela, e sair em sua defesa, ou está satisfeita com a proposta colocada à mesa por Bolsonaro. Substituir a pluralidade por uma verdade dita por lives no Facebook e em post no Twitter pelo chefe do Poder Executivo. Uma verdade rasa que esconde um profundo vazio, que varre para baixo do tapete a corrupção, quando lhe diz respeito e que não aceita o contraditório. Ou se ela quer trocar a liberdade conquistada com base no sangue e na saudade de muita gente morta pela ditadura, em nome da imposição de um projeto econômico, excludente e questionável, mas defendido arduamente por parte da elite, que sonhou um dia que tutelaria Bolsonaro. Por isso, pelo bem do que resta da democracia, é preciso perguntar até ouvir uma resposta. E a gente sabemos que talvez a resposta seja sempre dessa forma, né? Com agressividade, né? Com ataques, né? Expondo as pessoas, né? Os jornalistas, os repórteres, ou qualquer pessoa também que vá até ali onde ele está e o questione. Então, assim, é uma forma, assim, uma pessoa que é um representante máximo da República deveria responder, dar esclarecimento, sim, porque ele foi eleito, né? Não só pela questão, pelos eleitores dele. Ele não foi eleito para ele governar para os eleitores dele, ele foi eleito para governar para todos, para quem não votou nele também, né? E esclarecimentos é o mínimo que ele tem que dar, né, a todos. Da onde veio esse dinheiro, né, para quê, né, qual a justificativa que ele tem, né, que a mulher dele tem para receber esse dinheiro nas contas. Não só ela, como a esposa do Flávio também recebeu vários cheques também nas contas, né, dela, vindas do Queiroz e sua esposa, né, vindas aí de uma corrupção aí, de rachadinhas. O próprio presidente, igual os bolsonaristas que tentam esconder, tentam tirar aí o dele da reta, né, não querendo aí fazer uma junção aí tanto do presidente como do filho dele, do Flávio. Eles dizem que não tem relação alguma, mas lembrando bem, a filha do Queiroz, ela trabalhava no gabinete, era lotada no gabinete, né, do então deputado federal Jair Bolsonaro, que hoje é presidente, e o dinheiro que ela recebia de salário
ela fazia transferências, a metade ela transferia para o Queiroz, né? Ela transferia para o Queiroz e de lá o Queiroz transferia para as contas do Flávio, né? Transferiu também dinheiro para a conta da Michele, da primeira dama. E sendo que essa moça estava lotada no gabinete, né, do então deputado em Brasília, mas trabalhava no Rio de Janeiro numa academia. Então, muita coisa errada aí. Temos, né, que cobrar explicações, sim, saber o porquê disso, né, da onde veio esse dinheiro, né, o porquê de estar sendo depositado na conta da Michele, e que ele dê a resposta, sim, sem agressividade, sem querer brigar, sem querer atacar as pessoas, né? É um mínimo que nós pedimos, né? Olha, eu quero agradecer a todos vocês aí, desejar a todos uma ótima semana, né? Uma ótima tarde aí, que Deus nos abençoe aí. Até mais.